Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do Podcast Mão. Bem-vindo ao Podcast Mão 76. 76 é um ano muito legal, um ano da invasão corintiana ao Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Guedes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Teleco. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Podcast Mão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo Vessone, Marco Melo e companheiros. Tudo esse bom dia, boa tarde, boa noite animado, disposto, cheio de vida. Pra tudo aquilo que eu não vi em Montevidéu, um bando de morto que jogaram pelo 0x0, não fizeram nada. Aqui tem um bando de morto. Um bando louco pro 0x0. Foi um time que entrou em campo para não tomar gol e foi de uma eficiência absurda, porque ele entrou em campo disposto a não fazer nada e conseguiu não fazer nada. Pelo menos não tomou gol, né? Enfim, o máximo que eu poderia querer num time que não faz nada é empatar 0x0. Então teve o melhor resultado possível. Um resultado que deve dar a classificação em casa, é bastante possível, né? Contra o pegar o Boca nas quartas, já que o Boca já ganhou do Cerro lá no Paraguai, quer dizer, praticamente encaminhou a classificação. Então o Corinthians tem a obrigação, né, de fazer o que não fez no Montevidéu. Não que o 0x0 seja uma vergonha no Uruguai. Agora, a atitude mesquinha, pequena do Corinthians, que com todos os seus defeitos, limitações e desmanche, tem mais time que o Nacional. O Nacional é um time que tem Eguren, Vitorino, Léo Gamalho. O futebol uruguaio, se nós estamos em crise, a crise no Uruguai é muito maior. A seleção uruguaia tem 23 jogadores que jogam no exterior. O Nacional tem muita camisa, uma torcida fantástica, é tricampeão da América, mas não é esse Nacional. O Corinthians se empata o jogo porque não conseguiu, tomou um gol. Agora, entrar em campo do jeito para não dar um chute no gol, não deu um chute no gol. Se tivesse 11 Adils, Kels, Alex Rossi, Alcindo, acho que teria sido mais efetivo. Marcos Alemão, Mark Frank Williams, que mais que eu vi na minha vida? Clodoeto. Eu gostava do Gralac. Gralac era um craque. Mas o Gralac era zagueiro, né? Eu estou falando dos avantes, né? Gralac batia um lateral como ninguém, né? Fez um gol que eu estava no Morumbi numa final de Copa Bandeirantes contra o Santos. Não sei se você lembra disso. Mas lembro sim. E isso daí é que acabou levando a gente a conquistar a Copa do Brasil, né? Daquele ano. 95, isso. A Copa Bandeirantes 94 classificou para a Copa do Brasil por causa disso. Aquele sim foi um grande campeonato. Tinha um cara que jogava mais ou menos, um tal de Marcelinho Carioca. Jogava um pouquinho mais do que o Alain Mineiro ali, né, que jogou pela ponta direita. Então, uma coisa que me surpreende um pouco no Alain Mineiro, ele até sabe tocar a bola, sabe chutar e tal, mas ele parece completamente perdido em campo, né? Não sabe se vai, se volta, se sobe no bonde. É aquele cara que... Mas eu vou poupar um pouco o Alain Mineiro, que foi ridículo, e cornetar um pouco o Tite, né? Com moral que eu tenho de ter escrito 818 mil vezes que o Tite é o melhor técnico do Brasil e deveria estar na seleção. Escrevi, falei, enfim, continuo achando isso. Agora ele não é imune a críticas, a fazer bobagem, né? A insistência dele em escalar o Alain Mineiro é inacreditável, né? Assim como ele acertou em barrar o Guilherme, já deveria ter barrado antes, no meu ver. Tá demorando, esperando o quê? Pra tirar, que já perceber que o Alain Mineiro não joga lá. Enquanto o Giovanni Augusto não voltar, e a chance dele voltar quarta-feira aqui em Itaquera, quando o Nacional é pequena, não dá pra insistir com o Alain Mineiro, né? Não dá. Assim como já passou da hora do Balbuena ganhar uma chance na zaga, né? Vai ter que esperar a punição do doping pra tirar o Iago. O Iago e Felipe, o Corinthians não tomou gol, mas a dupla de zaga foi muito mal contra o Nacional. Todas as bolas na área, quem ganhava a bola de cabeça era o Nacional. Uma dupla que tava lenta no jogo, desatenta. O jogo passou em várias emissoras, mas eu acompanhei na Globo e concordo com tudo que o Casagrande disse em relação à zaga. Uma atuação muito ruim da zaga, que às vezes no 0x0 as pessoas acham que não vem defeito na zaga, mas foi uma atuação muito ruim. Mesmo o Cássio que ganhou o prêmio, eu não vi nada no Cássio, faltou 2 bolas ruins, uma atuação fraca. Pra falar a verdade, o único jogador que eu daria uma nota 6, 6,5, o melhorzinho foi o Rodriguinho. E quando o Rodriguinho é o melhorzinho, é porque o 0x0 é um grande negócio. Não sei se você concorda, Tele. Olha, gente, foi triste a situação. O Rodriguinho também não foi nada sensacional, né? Foi só um pouco melhor que o resto, né? Então esse que é o problema. E aquilo lá eu me lembro bem uma vez que falaram que o Ezequiel foi o melhor em campo.
de um certo jogo. Eu falei, pô, se o Ezequiel foi o melhor em campo, é Não sinal fala que o de jogo não foi Ezequiel, nada bem, né? Não, e o Ezequiel era Uma das coisas que eu mais gritei na minha arquibancada foi Ezequiel. Não, então, e hoje o Ezequiel seria titularaço, né? Do Corinthians. Ele escolhia a posição. Bom, o Bruno Henrique de volante e o Ralami, o Ezequiel jogava do que ele queria. E ainda assim poderia escolher a posição. Podia jogar no lugar do Alain Mineiro, podia jogar no lugar do Luca. Aliás, o Luca jogou ontem, eu não sei. Não lembro de ter feito absolutamente nada. O Elias não foi bem ontem também. Enfim, foi uma atuação. Eu poupo um pouco o André, que eu sempre corneto. Não que jogou bem, mas porque se jogar de centroavante com um time que não passa a bola no meio de campo, porque não dá pra culpar o coitado, embora ele tenha mostrado esforço, dividido umas bolas, conseguido uma falta, que é o máximo que dá pra exigir de um centroavante que tem um time que não cria absolutamente nada. E assim como aconteceu contra o Palmeiras, Tele, aconteceu de novo. O Fagner, que a gente já falou aqui várias vezes, que é o melhor jogador do time disparado no ano, quando o Fagner é anulado, ou não tem espaço para subir, ou fica só defendendo, o Corinthians acaba, morre ofensivamente. Eu até acho que lateral é uma opção, uma boa opção, no caso do Corinthians até a melhor opção, mas um time que tem uma opção única, a lateral direita, não dá. Tem que ter outra opção. É muito pouco pra gente, né? É muito pouco. E é o Fagner, com todo respeito à grande atuação, não é o Carlos Roberto Torres, não é o Djalma Santos, o Leandro, não é nem o Zé Maria, que marcava muito melhor que o Fagner, embora o Super Zé não tinha como grande característica o apoio, né? Mas Super Zé estava em 77, né? E estava em 76. Daqui a pouco a gente fala mais de Super Zé, de Russo Beijinho Doce, que você quiser, meu garoto. O Zé Maria era simplesmente fantástico, eu adorava. Aí o Linete Monteiro, né, que mora na aprazível cidade de São Luís do Maranhão, tá perguntando por que o Tite não usa o Guilherme na posição dele. Essa ideia genial pode dar certo. E aí? Bom, eu acredito que ela tenha falado. Um beijo, Eliette, pra você, pro Maranhão. Eu ainda conhecerei os lençóis maranhenses. Não conheço, tenho vontade. Enfim. Mas respondendo a ela, eu acredito que ela tenha falado do Guilherme como centroavante, que deixou de ser a posição dele desde que ele saiu do Cruzeiro, mas foi a posição que ele foi revelado pro futebol e jogou muito bem. O que eu sei, já disse aqui 200 vezes, e o Tite se convenceu disso agora, é que o Guilherme não é o Renato Augusto e não sabe jogar ali. E não serve pra jogar ali no esquema 4-1-4-1 que o Tia joga, que tem que buscar as bolas no volante, tem que dar raça. Então, como ele também não é ponta direita, enfim, o que dá pro Guilherme brigar hoje é com o André, ali de centroavante, até porque as outras opções, o Danilo tá velho e não sabe jogar ali, é uma improvisação clara, e o Luciano tá numa fase tão ruim que não fez um gol no ano e sequer foi relacionado para ir para Montevidéu. Então, assim, não sei se vai dar certo, confesso, mas certamente já teria feito esse teste. Acho muito mais útil do que testar, por exemplo, o Alain Cinturinha de Kibe Mineiro na ponta direita. Não sei se você concorda comigo e com o Eliette, né? Eulinete, meu cara. Eulinete. É que você tá lendo no Twitter, eu tô ouvindo, desculpa, Eulinete. A culpa foi minha, Vitão. Por falar em culpa foi minha, eu queria falar aqui da promoção da Voz da Bancada, Vitão. Você já conhece as camisetas da Voz da Bancada, né? Tem várias frases, etc. Conheço. E agora vão lançar a... Fui presenteado com uma, sabia? Opa! Fui presenteado com um corintiano, maloqueiro e sofredor, que é uma frase que eu gosto muito, né? Ah, sim. E tem outras lindas camisetas lá, E olha, eles estão lançando agora, vão inclusive sortear para os nossos ouvintes uma camiseta com uma das nossas casas preferidas, né? O Pacaembu. Saudosa Maloca? Saudosa Maloca. E já tem muita gente querendo ganhar aqui. Eu tô vendo o Guilherme Caran, André Mantovani, Leandro Veloso, Gilson Gonzaga. Eu sou muito fã do Pacaembu, sou fã também incondicional do corintianíssimo Adoniran Barbosa. Exato. O termo Saudosa Maloca. Então, uma camiseta que, enfim, vou pedir um alto jabá. Eu adoraria ganhar, mas eu não posso concorrer, né? Vou fazer o quê? Então, acho que eu fico. Isso é sempre uma grande discussão minha, né? Afinal, nós somos ouvintes, não somos? Afinal, eu ouço o meu programa. Ouço. E normalmente, quando eu ouço, eu me elogio muito e critico você, o Teleco e o Vessone. Falo que vocês só falam merda e falo, caralho, esse Vitor manja de futebol. Então, é assim que eu escuto. Então, você ouve xingando, né? Então, Tatiane, Luiz Felipe, o bebê Basílio. Não é que ele é um bebê, é B.B. Basílio. Não é o meu bebê de 7 anos, Basílio, é outro. Isso aí não é mais bebê, não, Vitão. Você pode desistir. Então, Vitão, poxa, acho que é por aí, né? A gente tá esperando. Eu acho que também a gente vai se dar bem aqui, né? Quer dizer, pelo menos a gente quer que se dê bem, né? Porque
a gente, como tá falando o Kleber Souza aqui, né? O Corinthians vai continuar se acovardando fora de casa, confia no fator campo. Eu acho que é um mix dos dois, né? Na verdade, ele jogou um pouco mais atrás. Não é que a gente acha que tem que ganhar todo o jogo, nem tem time ainda para se impor fora contra qualquer adversário. O Nacional, mesmo não estando naquela fase, ele tem a tradição, pelo menos, de um campo cheio, né? E confia no fator campo para reverter, né? Porque a gente precisa ganhar. Se a gente for 0-0, acho que o pessoal do Nacional já sai comemorando, porque vai o Corinthians eu escrevi isso na coluna, falei isso também no Twitter, e repito aqui, o Nacional joga por empate. O empate com gols classifica direto, o empate de 0-0 classifica Nacional nos pênaltis, que é protocolar. O Corinthians não sabe bater pênalti, é ridículo, né? Aliás, nisso eu não gostaria de ser o Tite. O Corinthians não tem um cara que sabe bater pênalti, tem que relacionar 5 pra bater, não tem a menor chance. Enfim, é ridículo, né? Então tem que ganhar o jogo e vai ter obrigação de ganhar o jogo. Né? O Nacional é um time fraco. Não tô falando da instituição nacional, da camisa nacional do Uruguai. Tô falando deste Nacional. Esse Nacional só ganhou do Palmeiras. Esse Nacional empatou os 2 jogos com o River Plate do Uruguai. Esse Nacional tem Vitorino Eguren. Tem o Léo Gamalho. O Léo Gamalho que é um Clodoaldo com Finaz, assim, que é o reserva. O Ibra da ilha. Não dá. O Corinthians tem obrigação. Aliás, o Corinthians tem, com esse time e tudo, tem 12 vitórias em casa no ano e um empate. Foi o empate contra o Audax. O Audax, que não é nada disso, é muito melhor que o Nacional. É um time muito mais difícil. Aliás, se o Corinthians tivesse jogado o que jogou contra o Audax, teria ganho lá em Montevidéu. Então o Corinthians tem a obrigação de ganhar e tentar recuperar a confiança para as quartas de final contra o Boca, que com a vitória do Boca nos Defensores del Chaco, já deitou a vaca do Cerro Porteño, enfim, já estava deitado desde o sorteio, né? Se tivesse perdido, ainda já seria favorito. Agora, então, pelo amor de Deus. Né? Então é Corinthians e Boca, enfim, vamos ver como vai ser o duelo contra o Tevez, né? Vai ser, espero que o Corinthians faça esse jogo bem feito, enfim, já tô pensando nesse jogo, sinceramente, confio que passa pelo Nacional e torço para uma escala de árbitro decente contra o time azul e amarilha, né? Que não inventam um corno estilo Amarília, um picareta daquele nível, né? Vitor Guedes, não grita gol antes, como diz uma camiseta da Voz da Bancada. Uma vez eu apanhei em casa do meu irmão, Marcos Caju Guedes, que ele é meio revoltado, fala que eu sou ex-corintiano de atividade, que eu sou muito zen, equilibrado, e ele prova cientificamente quando o time não ganha que alguém gritou gol antes, né? Enfim, vocês são tudo loucos, né? Bem, como se diz, aqui tem um bando de louco. Vitor Guedes, te manda um abraço com 20% de desconto. Agora eu vou chamar o resto do nosso pessoal aí pra discutir, né? Hoje tivemos que gravar separados, mas eu estou ancorando, unindo as frações. Deixa assim, eu vou deixar um pedido pra você, pro pessoal que vai gravar agora, pro Marco Belo, pra Rodrigo Vessone. Eu quero ouvir, depois do programa, ver as bobagens que vocês falam, rever as genialidades dos meus comentários. Eu quero ver 76 no ar, né? E já tô animado pro programa de segunda-feira, a gravação de segunda pra terça-feira, do Podcast Mão 77, do ano de Deus, Basílio. O ano que Vitor Guedes nasceu, que é muito menos importante, mas muito mais importante aconteceu depois de 8 meses, 17 dias. Eu lembro como se fosse hoje. Quando o mar se abriu pro povo eleito de Deus, aos 37 do segundo tempo, com um gol do segundo Basílio mais importante do mundo. Um abraço, até a próxima pra vocês. Vai Corinthians, continua ouvindo aí o podcast, irmão. Bem, agora sai Vitão e quem que chega? Doutor Marco Belo, bom dia, boa tarde, boa noite, Marco Belo. Tudo bem, Teleco? Tranquilo? Estamos aí, estamos na área, podcast mão 76. 7,6, como estava falando o Vitão, para mim agora foi um grande ano para nós. Eu queria tocar uma música especial para você, música para os seus ouvidos, Marco Belo, ouça. Que o placar não é seu. Autorizado o menino, levantou pra boca da notícia, subiu o Geraldo de cabeça pro gol.
E aí, Marcão, gostou da música? Ah, essa música eu aposto que emocionou o Vitor Guedes, Rodrigo Vessone, aposto que você saiu dançando na sala da sua casa, Teleco. Ah, aqui é como se fosse uma power ballad, Dr. Marco Belo. É aquela música que de manhã eu toco, aí eu já fico naquele bom humor o dia inteiro. Por isso tipo que eu tô a música do Rock Balboa, assim? Exatamente. Tem gente que toca Eyes of the Tiger, eu toco os gols do Corinthians. Tá certo, eu só quero deixar claro que em 76 eu não era nascido, então eu ouvi esta brilhante narração depois, né? Porque em 76, ao contrário dos meus colegas de podcast mão, eu era apenas um espermatozoide em uma parte íntima de meu pai, pra não falar outra coisa. Todo dia eu me pergunto como que eu vim parar nesse podcast. Bem, Marco Belo, voltando ao futebol. Então, teve aquele negócio, né, de contratar um pessoal daquele time árabe, né, o Al Dax, dos Emirados de Osasco. Então começaram a falar praticamente um rapa no Al Dax, porque praticamente todos os jogadores eles estão saindo dia 18 de maio, que é quando termina o contrato deles. O Al Dax não sabia se ia jogar alguma outra competição esse ano, vai disputar a Série D e tá correndo para renovar, mas aí jogadores interessantes, tinha o Tietê, o Bruno Paulo, né, que é ex-Flamengo, o Camacho, ex-Flamengo. Bruno Paulo, inclusive, né, ele começou muito bem, mas se perdeu aí na farra, sem jogar, sem se esforçar, e só foi de novo voltar às boas no Lajeadense do Sul em 2014, né, eu ouvi ele falando que um dia a mãe dele ligou para ele falando: filho, eu não tenho o que comer. E a partir desse dia ele mudou a vida dele e tá aí, né? Agora ele tá sendo considerado pelo Corinthians, que é o maior time do país. A pergunta é se o Corinthians é o maior time do país ou se o Corinthians tá interessado no Bruno Paulo, meu caro Teleco? Isso não é pergunta, né, Marco Belo? O Corinthians é o maior time do país de longe. O Bruno Paulo, inclusive, ele tinha um pré-contrato, se eu não me engano, com o Joinville, né? Ele já tinha assinado um pré-contrato com o Joinville e caso o Corinthians realmente contrate o Bruno Paulo ou entre em acordo com os empresários do Bruno Paulo, parece que vai ter que pagar uma multa pro Joinville pela não concretização desse pré-acordo com a equipe de Santa Catarina. É algo na base de R$100 mil, que pro Corinthians não é muito, mas enfim, é uma notícia, né? Que o Bruno Paulo já tem um pré-acordo com o Joinville antes dele se destacar no Campeonato Paulista, fazer gol no Corinthians, chegar à final da competição, enfim, ele iria para Santa Catarina, mas é claro que daí o jogador cresce o olho com uma proposta de Corinthians, de Flamengo, de Cruzeiro, enfim, e não vai mais querer jogar num time que não está entre os grandes do futebol brasileiro. Então, se o Corinthians realmente acertar com o Bruno Paulo, vai ter que pagar uma multinha aí por quebrar este pré-acordo do jogador. Agora, Teleco, eu sei que o ouvinte do podcast Timão, primeiro mandar um abraço pro pessoal de Osasco que ouve a gente, tem muita gente que ouve o podcast Timão nesta bela cidade de Osasco, que era um bairro de São Paulo e ficou independente nos anos 50, 60, sei lá que década que ficou independente, mas enfim, uma cidade que cresceu pra caramba. Eu morei lá durante muito tempo e tenho muito carinho pela cidade de Osasco. Mas enfim, tem muita gente perguntando a respeito do Tietê, né, Teleco? Porque você tava falando comigo fora do ar, inclusive, alguns seguidores seus falando: Corinthians levou chapéu ou não levou o chapéu do Palmeiras? Essa é a indagação, Teleco? Então, foi uma briga hoje, porque saíram todo tipo de manchetes, uns falando que queria o Tietê, outros o Bruno Paulo, outro o Camacho, aí a gente tem que fazer intersecção dos conjuntos, etc. O negócio ficou mais pra matemática do que pra futebol. Como diria o Chaves, é aritmética ou geometria? É hora de falar do Bruno Paulo e do Tietê. A intersecção dos conjuntos é geometria, se eu não me engano, mas tudo bem. Aritmética não é geometria. Exatamente. A gente tem uma prova de que o Corinthians não levou o chapéu, porque o anúncio do Tietê como contratado pelo Palmeiras foi feito nesta quinta-feira, no final da tarde. Acho que a primeira notícia que eu ouvi foi 6, 7 horas da tarde, mais ou menos. Não lembro em qual
local eu ouvi, se você lembrar, pode falar, Teleco, porque é legal até a gente dar o crédito, mas eu não lembro, eu vi no Twitter de alguém, na quinta-feira tarde, a notícia de que o Palmeiras tinha contratado o Tietê. Só que a gente tem uma sonora colhida pelo companheiro Rafael Sgrilles, da Rádio Bandeirantes, no desembarque do Corinthians, quinta-feira, às 10h30 da manhã, no aeroporto de Guarulhos, a delegação chegando do Uruguai, e ele perguntou pro Edu Gaspar, gerente de futebol do Corinthians, a respeito do Tietê. Vamos ouvir o que o Edu falou sobre o jogador do Osasco. Tem alguma coisa certa? A negociação tá rolando? O que você pode falar, Edu? Não tem nada. Tietê não tem nada. Tem nada? Nada. Mas é um cara barato, porque tem contrato também agora pra vencer com o Audax, mas seria um cara pra ser vistoriado, pra ser visto, analisado pelo time? Analisado estão sendo todos, né? Vocês sabem bem que a gente acompanha praticamente todo o mercado brasileiro e sul-americano, né? Em cima das nossas necessidades e obviamente que a gente segue todos, mas não tem nada não. Pois é, se o Edu falou não tem interesse nenhum no jogador, parece que não teve chapéu, né, Teleco? Isso aí foi bem antes, né, do Alexandre Mitos, ou Micos, né, depende de quem ele contratar o Tietê para o Rivale. Então... Exatamente, essa sonora do Edu tira qualquer possibilidade de alguém vir falar em chapéu de um clube no outro, porque o Edu deixa bem claro nas palavras, o Tietê a gente não tá de olho. E o Camacho? O Camacho também não é nenhum garoto, né? Ele já tem 26 anos, na base do Flamengo ele era muito bom, mas também andou rodando por aí e não teve grande sucesso. Pela posição, eu acho que um jogador que o Corinthians precisa muito mais do que seria o Tietê. Pela posição, o Camacho ele atua ali no espaço que o Guilherme não conseguiu, que o Rodriguinho tá tentando. Então, eu acho que seria um jogador que chegaria para brigar ali, se não para ser titular, por uma vaguinha ali no meio de campo do Corinthians, nesse time reserva, entrando de vez em quando, enfim. E o Bruno Paulo um pouco mais à frente, né? Eu acho que desses jogadores, o Camacho, não que seja o melhor, mas o mais útil dos três que foram citados, né? O Tietê, que já foi, não vai pro Corinthians, o Bruno Paulo e o Camacho. Desses três nomes que foram especulados, e eu trato como especulação porque o Corinthians não confirmou nenhum deles, as conversas com o Vampeta, obviamente que existem, né? O Vampeta deve estar no WhatsApp do presidente do Corinthians, do ex-presidente do Corinthians, naquele grupo de WhatsApp que você fica mandando nudes de vez em quando, deve estar o Vampeta e tal. É bem ligado à diretoria do Corinthians, não preciso nem explicar o motivo, né? Então conversa é óbvio que tem, o contrato vai até quando? Qual que é o salário dele aí? Será que ele gostaria de vir? Isso aí pode ter de todo o jogador, mas além desse tipo de conversa preliminar, não teve mais nada, não teve acerto salarial, não teve oferta de tempo de contrato, não teve nada. Então, por isso que eu trato como especulação. E desses jogadores especulados, acho que o Camacho é o que seria, que nem eu disse, não é o melhor dos três, é o que seria mais útil no elenco do Corinthians hoje, Teleco. É interessante isso, né? O Camacho, ele tem 26 anos, ele ficou de 99, quando ele tinha 9 anos, até 2014 no Flamengo, mas desde que ele subiu profissional, ele foi emprestado para vários clubes, Paraná, Goiás, Bahia, Audax do Rio, Audax daqui, né? Antes de misturar com o Grêmio Osasco, né? Que era o Audax, que era do Pão de Açúcar. Como é que você chamaria o Camacho quando você quiser que ele chegue mais perto? Como é que você fala para ele, o Teleco? E aí, Guilherme, chega aí. Tá certo. Então, aliás, né, para o ouvinte do podcast Timão, ele é o Guilherme de Aguiar Camacho. Tá certo. Se saiu bem. Então, e só em 2009 ele ficou no Flamengo, né? Então, todo o resto do tempo ele passou emprestado. 2014 no Guaratinguetá, teve de novo no Audax em 2015, aí já era Grêmio Osasco, foi pro Botafogo, também sem muito destaque, tava aí no Audax de novo e agora interessa. Você vê as voltas que o mundo da bola dá, né? Mas, assim, eu acho que também a gente tá falando que a gente tem uma tendência de não ter ninguém muito importante jogando, né, no Corinthians, né, nenhuma grande contratação. A gente tá falando aí de um prejuízo de 97 milhões, seus detalhes contábeis, que ainda vão ser revelados aí, o porquê desse grande prejuízo. Já ia ser grande de qualquer jeito, a previsão era de 50 milhões de reais de prejuízo e foi 97 milhões. É muito, mas muito dinheiro. Eu, por exemplo, demoraria quase 6 meses para juntar esses 97 milhões de reais. E tem uma explicação
explicação para esse rombo. Andando pela Radial Leste, você olhando para a direita, tem uma explicação para esse rombo. É um tal de estádio que o Corinthians está pagando ali, que a renda na época do Pacaembu ia toda pro clube e hoje não vai nada pro clube, vai tudo pro pagamento do estádio. Lembrando que o São Paulo, quando construiu o Morumbi, ficou 15 anos sem ganhar título. O Corinthians tá pagando o estádio, mas tá chegando todo ano. Quando não ganha o título, disputa o título. Então o Corinthians tá bem melhor do que os rivais na época da construção do estádio. Mas é assim mesmo, depois que terminar de pagar, o clube vai... O Vessone já falou isso outro dia, que o Corinthians vai disparar como o clube que mais arrecada do Brasil, e daí vai poder contratar jogador, vai fazer time muito mais caro do que os outros times. Provavelmente o Corinthians vai ter um salto gigantesco em termos de qualidade da equipe, em termos financeiros, em tudo, enfim, quando terminar de pagar o estádio. Mas até lá é normal que as contas apertem. E também tem os naming rights chegando, né? Os naming rights, apesar de ser um contrato muito longo, que é o maior atrativo, né? São aproximadamente 433 milhões de reais em 20 anos. Estão falando que vai ser anunciado na próxima semana. Ontem o Neto falou no banco original, né? Que é do dono da JBS. Mas eu falei com algumas pessoas próximas à negociação dos naming rights. Eles disseram que nunca falaram com o banco original, que não tem nada sobre isso. Original nunca teve nada sobre cerveja? isso. Então, talvez seja essa que tenham tomado. Mas o banco mesmo, ninguém falou com eles. Nem camarote eles têm no eu não quanto sei mais se naming rights. Não sei se é banco original ou não é banco original. Agora, com todo respeito, um banco pertence a uma empresa que é a Friboi, que é uma empresa de respeito, enfim, mas que também está envolvida em uma série de coisas, em uma série de assuntos relacionados ao ex-presidente Lula e a investigações, e não seria das coisas mais tranquilas para o clube se fechasse com um banco que, primeiro, ninguém nunca ouviu falar, segundo, que pertence a uma empresa de carnes. Mais uma daquelas histórias que parece que só no Corinthians, né? Vamos fechar com um fundo internacional. Qual? Algum que todo mundo conhece, né? Um tal de Hicks Milsey, que é de um milionário do Texas. Pô, só no Corinthians acontecem essas coisas. Depois, um banco. Que banco? É Bradesco? Então, não, Excel, que é um banco que vai começar vindo... uma emissora de televisão. Qual? A Globo? A Record? Não, a PSN. Pô, parece que só o Corinthians acha essas empresas para fechar parceria. Não seria das coisas mais tranquilas para o Corinthians, caso seja realidade. Mas, como eu disse, não tenho nenhuma informação. Foi o Neto que falou sobre isso, como você mesmo disse, Teleco. O que eu posso dizer, a informação que o Teleco apurou, é que não tem nada com o banco original. Mas se tem alguma coisa que não combina com o Corinthians, é tranquilidade, né, Marco Belo? E você tá falando que só o Corinthians, eu tava pensando que, de modo geral, né, as parcerias que tem no futebol são quase todas com empresas meio desconhecidas, né? Mesmo na Europa você tem sites de apostas, né? Você tem às vezes marcas menos conhecidas patrocinando os clubes. Ou então aquelas empresas do Oriente Médio. Então, sei lá, acho que vem do futebol, que é um lugar confuso de modo geral, né? Quem trabalha com bastidores vê muito isso. E algum dia você vai contar coisa de bastidores pra gente, Marco? Mas com certeza. Eu não sei se chegou a entrar no programa passado, a parte que a gente falou da surpresa, Teleco. Chegou a ir pro ar a parte que a gente falou da surpresa que vamos ter pros ouvintes do podcast Mão a partir das próximas semanas, ou não? Chegamos a falar da surpresa, sim. Até me falaram, me conte a surpresa. Eu falei, se eu contar, não é surpresa. É verdade, também não é segredo. Mas o ouvinte do podcast Mão vai, a partir das próximas semanas, ter um contato mais direto, mais reto, mais pessoal com cada um dos integrantes do podcast Mão. Vai ter mais conteúdo, vai ter um conteúdo diferente, um conteúdo personalizado, do jeito que o ouvinte gosta. Se gosta mais de azul, eu ia falar verde. Azul, preto, cinza, marrom, laranja, vai ter sua cor preferida, e por cor entenda o tipo de assunto que você gostar. Você gosta mais de estatística, de bate
bate-papo, de entrevista, de notícia, de dia a dia, de bastidores. Podcast Mão vai trazer tudo isso para você a partir das próximas semanas. Agora, Teleco, se por acaso o Banco Original patrocinasse e desse nome à Arena Corinthians e a Arena Corinthians se chamasse Arena Original, um turista que se encaminhasse à Arena Original não poderia ir para o Coliseu, Teleco? Boa noite, Marco Belo. Foi ótimo ter conversado com você hoje. Vamos falar do Iago, pô. Tá bom. O que? Você tem algum áudio do Iago pra nós? Sim, vamos ouvir o Iago, que será julgado não, né? Vai sair o exame, a contraprova do exame do Iago. Pra quem não conhece, quando o exame dá positivo pra doping é sempre rechecado, né? Existe uma outra checagem, examinam novamente pra ver se realmente a substância foi ingerida pelo atleta. Isso vai acontecer no próximo dia 2 de maio e o Iago pode ser suspenso preventivamente até o julgamento. Estão falando em 30 dias, mas pode ser 5 dias, 10 dias, 15 dias. Até o julgamento. É a forma correta da gente falar. Não é por 30 dias, porque não tem nada escrito que vão ser 30 dias de suspensão. É até julgado. Você suspende o atleta porque, teoricamente, vamos dizer que eu e o Teleco estamos disputando uma corrida. E é sabido que eu usei doping, que eu, de alguma forma, me beneficiei com doping. Por que existe a suspensão? Porque eu tô com a substância no meu organismo. Então, eles me suspendem preventivamente para que eu não dispute nenhuma competição enquanto eu tô com a substância no meu organismo. Depois vai ser julgado e eu posso ser absolvido ou culpado. Se eu for culpado, eu continuo suspenso. Se eu for absolvido, eu volto. Mas pelo menos, enquanto eu tô com essa substância no meu organismo, eu não disputei nenhuma competição. É isso que pode acontecer com o Iago. No dia 2, ele pode ser suspenso até o julgamento. Mas... Eu vi que o Zanforlin, né, que é o advogado do Corinthians, falou que é muito difícil que seja feito tudo isso antes do jogo da próxima quarta-feira, inclusive. Pois é, o jogo é dia 4, 2 dias depois, e o Zanforlin falou que o cidadão que vai receber a contraprova vai ter que, toda a situação burocrática, né, vai ter que examinar, ver qual foi a substância ingerida, de que forma foi ingerida, por onde, quando, por quê, vai ouvir as partes, enfim, é tanta burocracia que, segundo o Zanforlin, isso demora de 5 a 10 dias. Então, como o jogo do Corinthians contra o Nacional 2 dias depois, provavelmente ele ainda não terá sido suspenso. Agora, uma opinião minha, pessoal, Marco Belo, tira o Iago do jogo. Se a contraprova der positiva, meu amigo, você vai estar procurando sarna para se coçar, porque o Nacional até fez um protesto sobre a entrada do Iago na partida do Uruguai, mas não tinha contraprova positiva. O Nacional fez o protesto só pra encher o saco, porque o jogador não pode ser suspenso sem a contraprova. Agora, a contraprova positiva, não tem mais o que falar. Ele usou doping. Se foi de maneira abusiva, se foi querendo se dar bem, se foi sem querer, se foi culpa do médico, culpa do clube, culpa da temperatura, culpa de quem seja, é outra história. Agora, se a contraprova der positiva, o atleta usou uma substância que está na lista de doping. Então, mesmo que ele não esteja suspenso, não escala o Iago quarta-feira. Não sei o que você acha, Teleco. Pra mim, é procurar sarna pra se coçar. Eu acho assim, sarna pra se coçar, não é, né? Mesmo porque o próprio clube, ele já aceitou que tenha a substância, né? Por isso que ele já, inclusive, falou pra todo mundo, né, que tinha contraprova, que tinha feito, e a diferença era só um método de aplicação do remédio, né, que estão falando que não é intravenoso e por isso não teria problema. Mas eu queria mesmo era ouvir o Iago falando disso, Marco. Vamos lá, Iago, no desembarque corintiano em São Paulo, na quinta-feira os jogadores estiveram de folga, mas no desembarque falaram, e o Iago foi simpático com todos, deu a versão dos fatos várias vezes e, claro, declarou inocência total no assunto. Vamos ouvir o Iago. Não só a diretoria, não precisa de me dar tranquilidade, porque eu sei do que eu fiz, do que eu não fiz.
Então isso me deixa tranquilo, não a diretoria não, eu mesmo estou tranquilo. Agora o Balbuena pode entrar porque você vai ter a contraprova, né? E o doutor já até explicou que você pode ser punido preventivamente por 30 dias se não tiver negativo na contraprova. Por você não ter falhado na temporada, você teme aí perder o espaço para o Balbuena e ser difícil retornar nesse time tão competitivo do Corinthians? Não temo perder espaço porque eu não vou ser punido, não vou ter problema nenhum, então isso não me deixa com medo algum, então nem pensei nessa possibilidade ainda. Então isso vou pensar caso aconteça alguma coisa, mas eu tenho certeza que não vai acontecer e isso nem chegou na minha cabeça. Tá, então, o Iago se declarando, claro, inocente e confiante na absolvição e, além de tudo, dizendo que confia no departamento médico do clube, Teleco. Mas, vem cá, Marco, não tinha outro remédio pra dar pro Iago? Pra inchaço no joelho? Não faço a mínima ideia. Cara, eu não sei. São as complicações que a gente não precisaria estar. De todo jeito, entrando Balbuena, acho que a gente tá muito bem servido. Foi um erro, não dá pra falar que não foi, até o Joaquim Grava admitiu. Foi um erro do departamento médico. Não foi algo que aconteceu ao acaso. O departamento médico errou. E isso não precisa ser julgado. Não vai depender do que acontecer no futuro. Assim que saiu o resultado, o Dr. Joaquim já falou, erramos. Isso é certo e não tem como voltar atrás. Apesar do Iago ter falado confia no departamento médico, eu não sei nem quem era o médico que estava lá na Vila Belmiro, porque há vários médicos trabalhando no Corinthians, mas erraram e vão pagar por isso. Por isso que o Dr. Joaquim assumiu a culpa pelo fato, Teleco. Bem, seja o que for, já foi, espero que não tenha isso aí de novo, né? Porque foi Iago, que a gente tem um substituto à altura, mas podia ser um outro jogador que ia fazer muita falta aí pro Corinthians. E se é o Fagner, por exemplo, né? A gente ia ter que se virar com o Edilson. Bem, Marco Belo, acho que já falamos demais por hoje, né? Eu já tô preparado aqui, vou entrar aqui no sorteio da camiseta da Voz da Bancada. Opa, um abraço pra galera do vozdabancada.com.br. Essa camisa do Pacaembu é muito legal, hein, Teleco? Muito, muito bacana. Eu vou tentar, acho que eu vou abrir um Twitter novo só pra tentar concorrer, quem sabe vocês me sorteiem. E também pro Nelsinho, né? O Nelsinho, que é o nosso amigo aí da loja do Corinthians no Parque São Jorge, que ele tá aí com a gente sempre, né? Ajudando a gente, apoiando aqui o Podcast Mão. E lá você sempre tem 20% de desconto. Sempre na escuta do Podcast Mão. O Nelsinho, toda vez que sai um podcast, manda recado que tá ouvindo, tá acompanhando. E é o espaço do corintiano, né? A mega loja do Corinthians no Parque São Jorge é o espaço pro cara que quer conhecer o clube, que quer se inteirar um pouco mais do dia a dia do Corinthians. E com certeza nesses novos programas que a gente ainda não pode falar, né, Teleco? Vamos entrevistar o Nelsinho, falar com o pessoal lá da loja, trazer mais novidades também do que rola na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, que lá é a efervescência do clube, a efervescência do Parque São Jorge, a essência do Corinthians é ali na mega loja do Parque São Jorge. É isso aí. Antes da gente fechar o programa, né, para alegria da Tatiane Vidal, que adora as análises do Vessone dos jogos, né? Um abraço aí, Tatiane. A gente vai colocar a análise do Vessone, que não pôde estar aqui com a gente. O Vessone, né, mais uma vez, sempre dando uma força para os rivais americanos, o Toluca, né? Poucos sabem, mas o Vessone, quando ele era pequeno, ele ganhou uma camisa do Toluca e por isso sempre torce, né, quando dá pro Toluca. Então ele tá lá hoje, né, cobrindo esse jogo, mas ele deixou aqui a análise do jogo contra o Nacional. Vamos ouvir. Ainda com a voz um pouco complicada aí por causa de uma gripe, tô de volta aqui no podcast Mão para falar desse empate sem gols do Corinthians lá em Montevidéu. Sei que muito torcedor ficou bravo, achando que a equipe não jogou bem, mas eu tive na capital uruguaia, eu vi o jogo em loco e acredito que foi um bom resultado. O Corinthians voltou com 0-0, que se não é o melhor dos mundos, certamente a derrota sem fazer gol, por exemplo, seria o pior dos cenários, e o time conseguiu empatar. Eu vi o jogo como um jogo controlado na sua maior parte do tempo, um jogo na qual o Corinthians
realmente não criou muitas chances, isso foi um defeito, mas ao mesmo tempo também não proporcionou muita coisa. A gente viu aí o que aconteceu com o River Plate, com o Independente Del Valle, viu agora o Toluca contra o São Paulo, enfim, tomaram um sufoco lascado, chances e mais chances. E o Corinthians não, jogou no estádio complicado, que é o estádio Gran Parque Central, torcida em cima, e mesmo assim conseguiu controlar o jogo. Acho que tem tudo para fazer um grande jogo aqui na Arena, começar já em cima, abafando, jogando bem, tocando a bola, e sem cair na pilha, como eles vão realmente pilhar, deixar cotovelo, querer demorar para cobrar falta. É ter tranquilidade que uma hora o gol vai sair, e o Corinthians tem tudo para passar de fase, porque é mais time, e vai jogar diante da sua torcida. Acho que tem tudo realmente para fazer um grande jogo na próxima quarta-feira e passar de fase. A gente vai falar muito sobre ele ainda, mas acho que essa é a impressão que eu tive vendo o jogo em loco, inclusive. É isso então, Marcão. Chega por hoje. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. E o próximo podcast Timão será o podcast Timão Basílio. Vai ser um podcast Timão muito legal. Até a próxima. Tchau. Um abraço pra galera da CTC Cuiabá, os corintianos de Chapa e Cruz. Grandes corintianos, sempre ouvindo podcast, com muito bom gosto, porque se veste camisetas da Voz da Bancada. Abraço a todos e vai, Corinthians. Essa data de dezembro de 76, 5 de dezembro, foi não só marcante para o jogador, como também para o torcedor corintiano. Uma invasão que teve início em São Paulo, a briga do presidente Matheus com o presidente do Fluminense. E eles fizeram uma brincadeira, até fizeram tipo de uma aposta, né? O Corinthians ia para o Rio, a rodovia das Flores, e voltaria com a rodovia das Lágrimas. Eu não faça isso, presidente, porque você não conhece aquela torcida. E o Matheus fez uma aposta, velho. Então vai ser o contrário, nós vamos com lágrimas e voltamos com flores. Uma hora que eu subi a escada para o campo, eu olhei para cima, assim, a torcida do Fluminense era um tantinho assim, e o Maracanã estava todo tomado. Eu digo, bom, acho que nós erramos o estádio, acho que nós entramos no Pacaembu em vez de ter entrado no Maracanã. Acho que eu estava no meu dia, né? Peguei 3 pênaltis aí. Acho que morremos 3 lá. E a gente acabou chegando à final do campeonato.